Pessoal, muito boa noite a todos. Salão de Estudos Centro Espírita Vinhos do Senhor aqui em Pouso Alegre. A todos que estão nos acompanhando nas redes sociais, sintam-se como se estivessem aqui conosco, presentes. E é sempre importante ressaltar esse momento em que nós, antes do estudo, antes da palestra, antes de qualquer atividade dentro de uma casa espírita, devemos elevar o pensamento até Deus. Devemos buscar o foco da nossa mente no Criador de tudo que existe. E nele, de início, buscarmos agradecer todas as coisas positivas que temos na nossa vida, inclusive todos os desafios que a vida nos oferece, pois que com eles nós crescemos, nos aprimoramos, desenvolvemos habilidades, enfim, evoluímos. Agradecidos estamos pela oportunidade do conhecimento que a doutrina nos dá, que amplia os nossos horizontes e nos faz enxergar a vida, a existência com os olhos materiais, espiritualizados, em tudo e em todos. Assim, temos um olhar mais elevado acerca das pessoas que estão ao nosso redor, acerca dos acontecimentos dos quais nós somos participantes e daqueles distantes de nós, e de nós mesmos, como seres imortais, como espíritos que somos. E assim, nesse processo de gratidão, pedimos ao Pai que nos fortaleça a mente, que atue em nosso coração, para que o conhecimento que liberta possa invariavelmente ser também aplicado da maneira mais amorosa possível, dentro do nosso alcance. Que assim seja. Ó pessoal, hoje finalmente nós vamos encerrar o nosso curso de passe. Sempre assim, todo curso de passe que eu dou, eu falo assim, ó, serão 4 aulas, não adianta, passa para 5. Na próxima vez já vou falar logo de cara, vão ser 5, aí passa para 6, e aí vai, daqui a pouco eu vou ficar um ano inteiro falando só de passe. Tudo bem, vamos lá então. Tipos de passe. Nossa, existem tipos de passe? Senhoras e senhores, existem sim, basicamente 3 tipos de passe. Aqui nós temos o passe espiritual, o passe humano, chamado de magnético, e aqui o passe misto. Daniel, o passe que é aplicado aqui, numa câmara de passe no centro espírita, enquadra-se basicamente em qual? Pode ser qualquer um deles aqui, se bem que, na sua maioria, nós temos ali o passe misto. Mas vamos por etapas. De início, nós vamos já falar dos 3 aqui, como sendo 3 características de uma mesma situação. Como assim de uma mesma situação? Quando nós estamos em ambiente espírita, damos um passe ali, obviamente nós contribuímos com a nossa própria energia e temos também a energia que vem do plano espiritual dos nossos benfeitores espirituais. Então, a rigor mesmo, todo o passe feito ali dentro é um passe misto, porque nós temos uma mistura de energias do plano espiritual com as energias magnéticas, energias do passista, do encarnado, variando a percentagem de influência do plano espiritual, é que nós temos os 3 tipos aqui. Então podemos agora dar a definição do passe espiritual como sendo aquele passe em que a maior percentagem da energia envolvida no processo vem do plano espiritual, vem dos benfeitores espirituais. E uma pequena percentagem vem da gente, de nós, encarnados. Qual é a sensação de um passe espiritual? É a sensação mais sutil possível. Eu falo para o passista.
A sensação que o passista tem é de um envolvimento muito sutil, muito agradável. É como se ele estivesse sendo envolvido por uma brisa muito leve, muito refrescante, que de início começa no alto de sua cabeça e vai lentamente descendo para a região do tórax, braços, mãos e espalhando para o paciente. Basicamente, num passe espiritual, o gasto energético do passista é mínimo com relação às suas próprias energias. Boa parte vem do plano espiritual. O passe humano está na outra ponta. Enquanto que no espiritual nós temos uma grande percentagem da energia proveniente do plano espiritual, aqui é o oposto. A maior percentagem é do passista, é do encarnado. Ele contribui com uma expressiva percentagem das suas próprias energias magnéticas, do seu próprio fluido vital. A sensação varia de acordo com o chakra envolvido. Exemplo, se o passista trabalha muito com o chakra laríngeo, ele pode sentir essa região girar, ele pode sentir essa região afunilar, ele pode sentir um pigarro que de repente do nada surgiu na sua garganta. Se boa parte das energias são feitas, são manipuladas do plexo solar, do gástrico, ele vai sentir a região girando, afunilando, uma pressão rumo às costas, uma sensação de que a barriga está estufando, uma vontade de arrotar, só que não arrota. Alguns sentem até mesmo ouvem até o giro do chakra, como é comum em alguns passistas. Varia de acordo com o chakra. Se boa parte das energias vem do chakra genésico, as mesmas sensações podem aparecer. Sensação de giro do chakra, sensação de afunilamento, porque as energias trabalhadas no chakra genésico são energias mais densas, ao contrário daquelas que são trabalhadas nos chakras, digamos, superiores. No caso do passista magnético, ele desprende muita energia. Então, às vezes, é muito comum ele dar passe em 3, 4 pessoas, de repente ele está extenuado, está cansado, desvitalizado. Por isso que é importante, e aí eu falo, para todos aqueles que já são passistas, ou para aqueles que vão começar a dar passe, para sentirem a si próprios no momento do passe. Porque eles não sabem que tipo de passista eles são. Se eles são passistas espirituais, eles podem dar passe em 20, 30 pessoas, que o desgaste é mínimo. Já se eles gastarem muitas suas próprias energias, 3, 4 passes, para algumas pessoas, já são mais do que suficientes. A pessoa não vai se sentir lá muito bem para dar 5, 6, 7 passes. E por fim, nós temos um misto ali de 50% a 50% do passista misto. Ali você pode ter uma mistura das sensações do espiritual junto com o magnético. Muito comum, né, na maioria dos casos, ser esse misto aqui. Então, há um amalgamar de energias, tá? Ao contrário do caso em que o indivíduo, ele usa as suas energias magnéticas para dar um passe em alguém, mas ele cobra por isso. Obviamente, a partir do instante em que existe uma cobrança monetária mesmo, dinheiro, para dar o passe, nós sabemos que os benfeitores espirituais, eles se afastam desse processo. E ali, outras influências espirituais de nível não lá muito elevado podem realmente acontecer. E aí a gente pode ter uma mistura ali de energias do passista com energias dos desencarnados, mas não desencarnados de bom. Ok? Dúvidas sobre os 3 tipos aqui? Espiritual misto, magnético? Fala, Maria Ângela. Passistas digitais e palmares. A sensação que eu mais sinto é nas pontas. Exato. Portanto, você é uma passista digital. Há
pessoas que sentem mais na palma das mãos. Eu, particularmente, sinto mais na palma das mãos. Né? Uns 10 dedos. E as passistas, ou os passistas que são digitais, inconscientemente eles chegam a dar passo fechando os dedos assim, as mãos. Né? Mais ou menos assim, ó. Ao contrário de estender a palma das mãos dessa maneira. É inconsciente, porque a energia flui pelos dedos. Tá? Daniel, qual que é o melhor? Não há melhor. É a característica de um e característica do outro. Ah, pode ser que existam passistas que são tanto assim quanto assim ao mesmo tempo? Pode. Sente fluir a energia da palma da mão, sente também da ponta dos dedos. Há passistas, isso já aconteceu comigo, não é sempre, algumas vezes, em que eu sinto uma bolinha na palma da minha mão, girando. Provavelmente algum chakra secundário presente na palma das minhas mãos. Tá? Interessante me vir na cabeça agora, há até algumas gravuras hindus em que os deuses e semideuses hindus aparecem com uma bolinha na mão fluindo alguma coisa. Então já é alguma intuição deles desde há muito tempo. Sim, senhor? Então, mas aí eu sou palmar. Certo. Agora, mas e a parte de cima? Eu sou palmar, mas é espiritual ou... Você pode ser palmar e digital, e qualquer um desses três aqui ao mesmo tempo. Tá? Você pode ser um espiritual digital, um espiritual palmar. Ou você pode ser um magnético digital, um magnético palmar. Maria. Ô Daniel, mas na sala de passe, o que funciona, entre aspas, é mais um mesmo, não é? Ah, na sala de passe, sim. Porque ali nós estamos o quê? Oferecendo as nossas próprias energias de modo gratuito, com a intenção de ajudar as pessoas. E tem auxílio. E aí, obviamente, o auxílio espiritual sempre vai estar presente. Sempre vai. Ali vai ter uma mistura. O que os benfeitores espirituais fazem com as nossas energias? Eles aumentam o potencial delas, aumentam, né, o fluxo das nossas energias e direcionam as nossas energias para aquilo que a pessoa realmente precisa. Então pode ser que a gente não tenha um tato magnético adequado. Nós comentamos sobre o tato magnético semana passada. Pode ser que nós não saibamos exatamente em qual região do corpo da pessoa esteja mais necessitada, mas os nossos benfeitores, eles sabem. Eles vão saber direcionar aquela energia com maior precisão naquela região do corpo que a pessoa está precisando. Então, algumas pessoas, é o estômago, e outras, é a tireoide, e outras, é mais o coração, outras, tem uma dor de cabeça. Às vezes nós não sabemos, mas os benfeitores espirituais vão saber agir. Caso saibamos, a gente facilita o trabalho deles. Ô Daniel, mais uma vez, Sim. naquela imagem sua da semana passada, onde tem uma figura que parece toda espetada, não é? Ah, tá, bem lá atrás. Aquilo ali Tá. são pontos que a gente tem. Ah. Então, mesmo uma pessoa que entra ali e está com problema estomacal, está com problema digestivo, não necessariamente precisa focar ali, a minha mão, porque aqueles pontos que tem ali já direciona tudo, não é? O que acontece é o seguinte, quando algum chakra está com problema, vamos pegar o exemplo do estômago, como você disse. A pessoa está com problema estomacal, obviamente o chakra naquela região ela não está muito bem, né? Muito bom. Os chakras, eles funcionam em sistema de interdependência. Então, se o chakra está há muito tempo desestabilizado, você pode ter certeza que todos os demais vão estar também. Então, é importante dar um passe mais geral na pessoa, que é o que a gente faz aqui na câmara de passe, tá? Para dar aquela estabilizada, popularmente chamado de limpeza fluídica, ou alinhamento de chakras. Em verdade, são termos muito usados popularmente, mas que se referem à mesma coisa, que é uma harmonização geral dos chakras ali presentes. Porém, se eu tiver a sensibilidade adequada e saber que o foco principal é aquele ali, e se eu for ali, eu vou estar ajudando mais. Mas se eu não souber, a minha ação não vai ser neutra. Óbvio que não. As energias vão fluir ali naturalmente. Talvez, se eu agir de maneira mais focada, o ganho vai ser melhor para o A paciente. minha pergunta foi nessa parte que eu não sabia. Às vezes o ganho é mais focado. Como eu particularmente não sei, eu não tenho esse tato magnético desenvolvido, né? Eu vou nos passos gerais, né? Se eu tivesse, talvez, né, o ganho fluídico e energético dos meus pacientes ali no momento do passe seria melhor. Fala, Zaca. Na verdade, tudo
tenho o tato magnético, eu tenho, mas na câmara de passe, é como você disse, geralmente é isso. Mas eu tenho a percepção de, em dado momento, com a pessoa que está recebendo o passe, eu tenho a percepção que às vezes sou eu que mais estou dando passe. Mas em cada momento, com a pessoa que está para tomar o passe, eu sinto que realmente muda totalmente o benfeitor que faz o passe. Exato. Existe mudança de acordo com a necessidade do benfeitor bem, quando é necessário e quando não. Por isso assim, ó, a gente faz 10% do serviço. 90% do serviço, da tarefa, é dos benfeitores espirituais. Porque eles estão de posse de informações que nós não temos. Não é? Eles já estão na contraparte espiritual. Então eles já sabem das necessidades daquela pessoa, de algum acompanhante espiritual. Às vezes nós não temos condição para isso. Então, dentro dos nossos parcos e limitados conhecimentos, a gente vai ajudar como pode. E isso já nos auxilia, de certa maneira, também. Quanto aos chakras, a gente sabe que são aqueles 7 básicos, mas existe mais um tanto de outros. O que temos quanto à mão, diríamos assim, a gente não só na mão, mas no geral também, você tem o principal e em volta deles você tem os satélites, vamos dizer assim. Na mão seria a palma, a ponta dos dedos seriam os satélites, os acessórios. Sim, eu vou falar isso também. E na cabeça a mesma coisa, o coronário, você tem aquele outro logo mais para trás um pouco, que é um outro acessório também. Inclusive esse chakra que fica bem atrás aqui, ele é muito usado no processo de psicofonia. Os magnetizadores eles já sabem que, por exemplo, na câmara de passe, quando algum indivíduo está para receber algum espírito, seria interessante dar alguns passes dispersivos nessa região da nuca da pessoa. Isso facilitaria o processo de desacoplamento e aí o indivíduo ficaria, vamos dizer, livre momentaneamente do transe mediúnico. Só um segundinho. No caso do passista magnético, como ele fica cansado mais rápido, o que fazer nesse caso? Às vezes tem bastante gente para passar. Aí ele tem que se afastar. Então, Exatamente. Aí ele tem que saber o limite dele. Aquela questão do bom senso que a gente falou na semana passada. Né? Eu estou esgotado, dei 4 passos assim, olha, eu sinto que eu não posso contribuir com mais ninguém. Se afasta. Então você tem 9 pessoas dando passo, tiram 8. Já vai se afastar. O interessante é que esse chakra que você comentou, como que, e também o umbilical, são 2 chakras que acumulam mais energias negativas. São eles que condensam desses lugares, geralmente, as energias mais pesadas. Então, o dispersivo nesse local e o nesse Ajuda local bastante. é muito Existem até resíduos magnéticos, resíduos fluídicos que se acumulam muito nessa região aqui da nuca. Passes dessa região são fundamentais, ajudam muito. Fala aí. Eu sou mais magnético e fui orientado pelo mentor no momento do passe pedir para que quem estiver trabalhando que seja feita a transmissão da quantidade exata de energia que a pessoa precisa. E você pode controlar isso mentalmente também, para que você possa fluir mais para outras pessoas. E mudou completamente. O meu cansaço era terrível, eu estava cansado mesmo. E depois que eu passei a agir desse jeito, sabendo que eu sou mais magnético, eu não sinto mais cansaço. Porque o que acontece com o tempo? Com o tempo a pessoa ela vai ficando tão experiente no processo do passe que esse controle mental aí surge com um instrumento adequado para que o passista se aprimore na sua técnica. Foi o que aconteceu contigo. Então o processo de melhoria e de aprendizado tem que ser constante. A gente nunca pode pensar que pronto, comecei a dar passe, já estou prontinho, não preciso aprender mais nada, nem aprimorar mais nada. Aprimoramento é constante. Na verdade, eu estou no passe. Sim, sim. O Daniel, eu de novo. Não nisso totalmente que ele disse, mas como a gente vai aprendendo, eu sei a hora de parar. Sim, Eu sei. é uma espécie de intuição. Eu também tenho A hora isso. de parar. É. Já fiz o que eu tinha que fazer, eu chego. Sim. A gente aprende a Aprende. parar na hora certa. Exato.
Fala. Quem vai iniciar o passe, iniciantes. É comum nas primeiras vezes não sentir nada disso que você está falando? É comum nas primeiras vezes não sentir nada, e pode ser que isso com o tempo se desenvolva, você passa a sentir uma outra coisa, e pode ser que com o tempo você não sinta rigorosamente nada. É comum passistas ficar muito tempo não sentir nada disso. Muito. Eu, particularmente, sou passista há muitos anos, eu sinto muito pouca coisa mesmo. Há passes que eu dou, há dias que eu dou passe, eu não sinto nada, pessoa, né? Não, já há momentos assim que eu estou talvez mais ligado, que eu estou talvez assim mais sintonizado, em que eu sinto a energia fluir melhor, mas na maioria das vezes eu não sinto. Varia de pessoa para pessoa. Não significa que você não esteja fazendo nada, mas pode ser que logo no início ali você já sinta um baque tremendo. Comigo, a primeira vez que eu dei passe, isso lá em Alfenas, há muitos anos atrás, eu me lembro direitinho da sensação. Eu voltei para casa a pé e tonto, como se eu tivesse bebido. Foi uma sensação tão esquisita que eu fiquei tonto mesmo, fui para casa, né? Sinceramente, nem sei se eu fui cambaleando. A sensação que eu tive é que eu estava cambaleando. É a chamada fadiga fluídica. Porque às vezes, no início, você não sabe a quantidade a doar, você doa tudo. E você fica ali com um certo desgaste energético. E com o tempo você vai aprimorando isso daí. Fala, Guilherme. Daniel, o processo mediúnico aí na relação com o passo espiritual. Há essa relação ou a questão da mediunidade não tem influência no tipo que a gente encontraria nisso? Se a gente for ver que os espíritos influenciam a nossa vida muito mais do que a gente imagina, e frequentemente eles nos dirigem, ali você vê, nos 3 casos aqui, intercâmbio mediúnico. Só que é um intercâmbio mediúnico sutil. Uma câmara de passe, a gente não pode permitir, por exemplo, uma manifestação espiritual através da gente, porque ali é passe, não é reunião mediúnica. Embora talvez numa situação excepcional o negócio possa acontecer, mas não é regra. Mas que há uma influência espiritual ali e que existe um desencarnado atuando sobre o encarnado que configura um transe mediúnico, você pode ter certeza. Sim. Sobre o desgaste energético, quanto tempo para reposição do passista? E nesse período, ele fica vulnerável? O que vai acontecer? O tempo de recuperação da fadiga, cansaço fluídico, varia de passista para passista, porque varia se você for um passista magnético, se for um passista misto, e dentro de uma mesma categoria existem variedades. O que a pessoa tem que fazer no dia seguinte? Caso ela acorde com o corpo cansado, com a cabeça pesada, com uma sensação assim de fraqueza, que configura a fadiga fluídica. Alimentação leve, principalmente baseada em frutas, tomar bastante água, contato com a natureza, sol, fundamental, leituras, entendeu? Tudo isso ao tempo vai fazer com que a pessoa tenha a sua energia reposta, magneticamente falando. Vai ser se a pessoa, o passista, sentir isso aqui, ele mesmo tomar um passe com outro passista. É comum isso acontecer, principalmente nos casos de iniciantes. Então a gente até orienta os passistas iniciantes que depois do passe acontecer, se ele não estiver se sentindo muito bem, fale, vá tomar o passe. Tal coisa, inclusive, pode acontecer até com os passistas mais experientes. Né? Vai que num dia ali pegou uma carga magnética um pouco mais densa e não soube como trabalhar. Aí ele precisa tomar o passe. Ok? Olha aí, aquilo que a gente estava comentando. O espírito atuante é o do magnetizador. Encarnado. Quase sempre assistido por outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que é a substância que mais se aproxima do elemento cósmico de inversão. Kardec já falava isso na revista espírita. Olha só, que no momento do passe, o atuante é o encarnado. Os nossos benfeitores vêm nos auxiliar. Então, com isso, acaba aquela ideia que você é um instrumento passivo do plano espiritual. Não! Você é atuante. O processo ali é de sinergia, é de uma ação conjunta.
de quem está encarnado e quem está desencarnado. Nada de pensamentos do tipo, vou estender minhas mãos aqui, que eu sou um mero instrumento mesmo, deixa o benfeitor fazer a parte dele. Claro que não. Assim a gente não evolui. Olha o que ele fala também aqui, ó. Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, olha o que o senhor Gilberto leu ali, ó, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, donde o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Ó, olha aí, está até aqui, ó, convenientemente dirigida. É o que é o passe. É a transmissão de uma energia de modo consciente de uma pessoa para outra pessoa. Você sabe o que você está fazendo. Num mundo em que o aprimoramento das funções é quase que uma exigência no nosso ambiente de trabalho, no meio espírita, esse aprimoramento tem que acontecer sempre. Então, se eu sou passista, eu tenho que me aprimorar sempre. Aprimorar como? O meu conhecimento, na minha conduta. Se eu sou médium, idem. Se eu sou palestrante, idem. Se eu desempenho qualquer função na casa espírita, o espírita tem que ter na sua mente que ele está ali para poder crescer, evoluir. E evoluir significa ganhar habilidades, aprimorar-se. Então ele tem que se aprimorar na sua tarefa. Não pode ficar de modo algum estagnado. Quantas vezes, não foram poucas, eu ouvi de gente o seguinte: eu atuo como médium há mais de 30 anos. Assim, como se fosse uma carteirada, né? É um salto conduto para fazer o que bem entende, né? Não preciso fazer mais nada. Atua mais de 30 anos. Não. Uma vez o Chico perguntou para Emmanuel: Emmanuel, para Jesus, o que são 70 anos de prática ininterrupta no campo da mediunidade? Emmanuel respondeu para o Chico: para Jesus, isso é um segundo somente. Então a gente tem que ter a mesma ideia, o mesmo pensamento. Aprimoramento, aperfeiçoamento constante, sempre, para que a gente chegue o mais atualizado possível no plano espiritual. E ficar estagnado aqui é a ideia da água. A água estagnada é péssima ideia. A água tem que fluir. Então, podemos raciocinar que como o nosso organismo é constituído por uma boa parte de água, então o passo vai agir dentro da água. Dentro da água do nosso organismo. Né? Não sei quem falou aqui para mim a respeito do poder da água, né? Que tem lá na internet, tem lá no YouTube, naquela pesquisa feita por aquele cientista japonês. Né? Nós temos aqui DVD e a gente pode acessar via YouTube também. Quem não assistiu, por favor, assista. A técnica dele é da mais simples possível. Ele fazia exposições da água a diversas coisas, como por exemplo, palavrões ou palavras de carinho. Ou, fala de Hitler. Né? A fala de Hitler. Fala de Hitler, exatamente. Uma fala mais mansa de Gandhi, por exemplo. Ou seja, expunha várias coisas. Depois, prece, músicas e por aí vai. Aí ele congelava a água, cortava pequenas fatias da água, levava o microscópio para ver o padrão de cristalização da água. Então, de acordo com a exposição, o padrão de cristalização da água mudava. Eu me lembro muito de um padrão de cristalização interessantíssimo, em que ele pegou a água de uma fonte natural, meio da natureza, e uma água que vinha da torneira de uma casa de Tóquio. Os padrões de cristalização os mais diferentes possíveis. O do palavrão era um, a das palavras bonitas era outro. Ou seja, a prova cabal e material do quanto que as energias influenciam a substância simples que é a água. E como o nosso corpo é 70% de água, 65%, 70%, o quão o nosso pensamento não deve influenciar o nosso corpo? Não é não? Bastante. Técnicas do passe. Maravilha, vou falar de algumas técnicas aqui agora. Eu quero um voluntário, por gentileza. Por favor, aí na lista. Ô Luiz, dá para pegar aqui? Tá.
Primeira técnica, a mais comum de todas, é aquela que é a clássica, que todo mundo faz, todo mundo sabe como que acontece, é a imposição de mãos. O próprio nome fala, imposição de mãos, você impor as mãos da pessoa. Óbvio que a gente evita o toque. E a imposição de mãos tem como característica ser eminentemente concentradora de energia. Então, se eu ficar aqui, nesse tempo, 2, 3 minutos, concentrando e jogando energia, eu vou estar jogando energia nesse chakra superior dela. Óbvio que esse chakra superior tem uma ligação com todos os demais. Porém, se eu estiver jogando energia o tempo todo só nele, e se eu for um passista magnético, boa parte das energias são minhas, não é incomum o fato do paciente sair da cama do passe, aéreo, com a cabeça pesada, ou às vezes sentindo mal. Porque acontece algo análogo ao quebranto. O que é análogo aqui ao quebranto? Encharcamento fluídico. Porque o chakra, ele tem uma captação energética que acontece numa certa velocidade, em que ele vai captar energia e vai jogar para os demais. Se eu estou jogando energia o tempo inteiro ali, acontece um, entre aspas, encharcamento fluídico. Aí o paciente sai da cama de passe, como? Cabeça pesada, dor de cabeça, sentindo mal-estar. Aí sai falando mal do centro. Nossa, aquele passe está carregado. Eu até que não estava tão mal assim, depois que eu tomei passe com ele, piorei tremendamente. E às vezes o passista com todas as boas intenções, estava até com uma energia boa, só que uma energia passista magnética, ou até misto, encharcou o chakra dela aqui, né? Aconteceu isso comigo no outro centro. Eu pensei assim, 2 vezes aqui, 1 vez para me receber, e 2 para me dar, né? Aí eu fui tomar o passe, e eu notei que a passista concentrou muito no meu coronário. Mas aí eu fiquei, na hora que eu saí, Daniel, eu saí batendo a cabeça para tudo quanto é lado. Pois é. Aí o que eu fiz? Chamei a pessoa, aí o povo todo saiu, eu ordenava. Saí quase que arrastada de lá. Aí eu chamei o encarregado, né? Falei assim, me leva a passada do passo de novo e me dispersa. Vocês encharcaram demais o meu. Olha, Daniel, vou falar para você, foi uma sensação É verdade, olha só, e até comum, e às vezes a gente não ouve isso com tanta frequência, porque as pessoas não sabem como comunicar. Pois é. Então é até uma coisa que a gente tem que orientar as pessoas da casa, né? Eu falei assim, mas tem uma pessoa que fica olhando, eu falei assim, olha, eu sei o que eu estou falando, porque eu pratico isso. E vocês estão me encharcando demais, me leva já para a sala do passo, que eu estou passando. Aí vem a pergunta então, aí depois dos dispersivos, melhorou? Alguém teve que me levar para casa de carro, porque eu não estava em condição, eu fui com as pernas lá. Encharcou. Cheguei em casa, aí tomei um tantão de água e fui deitar. Aí deu uma melhorada. Tá vendo a importância dos dispersivos? Tá? Aí a gente passa para o segundo tipo aqui, ó, que é o longitudinal. A gente pode fazer imposição de mãos em certas partes do corpo. Vamos supor, né, que eu saiba que minha paciente aqui está com algum problema na região do chakra cardíaco. Eu posso ali impor as minhas mãos durante um certo tempo naquela região e ali ficar. Mas eu não posso, durante todo o tempo do passe, ficar somente ali. Eu tenho que intercalar esse meu concentrador com o dispersivo. E sem falar que às vezes você não sabe o que ela está falando. Às vezes eu não sei também. Né? Exato. Então aí tem que abranger tudo. Aí tem que abranger tudo. Quando eu não sei, eu dou o padrão. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês qual é o padrão que a gente aplica aqui, né? Quando a gente não sabe nada. Longitudinal, ao longo de, é o que significa a palavra. O que é o longitudinal? É aquele passo que você dá no sentido da cabeça dos pés. Tá? Varia. Se eu estiver dando um passe lento, mais ou menos nesse sentido assim, ó, devagarzinho, assim, eu estou fazendo o quê? Eu estou concentrando a minha energia
em todos os chakras. Então eu não estou encharcando nenhum. Porque a minha energia vai ser dada para todos, porque todos os chakras são como se fossem antenas parabólicas, eles captam ali a energia magnética. Então eu estou concentrando ali. Agora, se eu fizer assim, é o rápido, aí dispersa. Muitas pessoas ouvem ou leem a palavra dispersa e falam o seguinte: nossa, o dispersivo está tirando a energia que eu dei para ela. Mentira, isso não acontece. A palavra dispersar tem 2 significados básicos. O primeiro significado, dispersar significa ir para todos os lados. Tá? E o segundo sentido, desfazer. Então, quando eu estou dando um passe dispersivo, eu estou jogando a minha energia para todos os chakras, indo para diversos lados. Primeiro sentido. E eu também estou desfazendo o quê? Vamos supor que a minha paciente aqui esteja com algum tipo de concentrado fluídico, energético, em algum chakra dela aqui. Se eu dou os dispersivos, eu estou retirando aquelas energias que estão ali acumuladas e provocando aquele mal-estar nela. Para não sobrecarregar. Para não sobrecarregar. Por que vocês acham que as benzedeiras, lá, naquela sabedoria delas, quando elas pegam a criancinha, o bebezinho para benzer, elas fazem movimentos rápidos? Porque o movimento rápido nada mais é do que o próprio passe dispersivo. Existe um porquê disso, certo? Esse é o longitudinal. Então, quando você está na câmera do passe aqui, e você está dando um passe de frente, você pode fazer assim. Dessa maneira, longitudinal. Eu percebi que você desce, fecha a mão. Questão de ar. Por quê? Aí vem o tal do controle mental. Eu posso controlar mentalmente o seguinte: vou dar a minha energia até aqui, depois não vou soltar mais. Aqui eu começo a dar energia de volta. Não vou soltar mais. Lembra? Se eu der o passo de baixo para cima, o que vai acontecer? É o sentido contrário aos chakras. Pode provocar mal-estar na pessoa. É sempre de cima para baixo. Sempre de cima para baixo. A gente nunca questiona, né? Poxa, por que o passo é dado sempre de cima para baixo, nunca de baixo para cima? Existe um motivo. E o motivo é justamente o quê? Lembra daquelas energias, né, centrífugas e centrípetas? Devido ao giro do chakra? Como eu estou trabalhando com fluidos materiais, que são fluidos nossos, eles obedecem a esse fluxo energético aí, de centrífugo e centrípeto. Pode falar? Mas eu posso pensar que existe um chakra mais para baixo, ou sei lá, o chakra base. Ele está sem energia e está roubando demais. E aí, se eu tiver um rato lá, eu concentro nele e depois eu aplico tudo? Exato. Basicamente, o que a gente vai fazer? Olha só como é que eu faço padrão, já aproveitando aí. De início, o que a gente faz? A gente dá uma série de dispersivos na pessoa. A série de dispersivos facilita o quê? Facilita, primeiro, o contato energético meu para com a pessoa que está na minha frente. Essa série de dispersivos já facilita também o quê? Se tiver algum acumulado energético no organismo espiritual dela, esse acumulado energético já vai ser dispersado, debandado. E eu vou predispor os chakras dela a receber minha energia. Então esse é o padrão. Primeiro, assim. E depois, aí eu posso concentrar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Aí que entra a questão do conhecimento do posicionamento dos chakras. E eu posso em todos eles à distância. Vamos supor que eu tenha tato magnético. Eu falo assim, opa, o chakra básico aqui parece estar mais necessitado. Eu posso demorar um pouquinho mais ali. Demora um pouquinho mais ali. Mas logo em seguida, disperso novamente. Eu sempre intercalo o dispersivo com o concentrador. Porque às vezes eu não sei o caso dela, né? E o meu dispersivo não vai tirar as energias que eu coloquei agora há pouco. Muito pelo contrário, vai facilitar até mesmo o processo de introjeção da energia. E quando você fala energia concentrada, eu posso classificar a energia boa, de ruim, ou isso não tem
Às vezes, a energia concentrada pode ser entendida como uma energia em excesso. É o caso que acontece com os bebezinhos com quebranto. Né? Ai, que belezinha, ai, que gracinha, nossa, olha só como é que está sorrindo. Os próprios pais, os próprios tios, os próprios irmãos, as visitas, olham aquele bebezinho e jogam tanta energia ali de carinho, de amor, né? Mas com as energias próprias da pessoa, que podem encharcar os chakras pequenininhos dessas criancinhas. Aí elas não dormem direito, fica irritada, fica chatinha. Daí vem a importância do dispersivo. Entende? Não são energias necessariamente ruins, mas em excesso. Todo excesso é prejudicial. É usual aqui no nosso vinhas, tá? O passe por trás das pessoas. Certo? Qual a diferença do frontal para... Os chakras, eles têm um correspondente nas costas. Então, quando eu passei os vídeos ali dos chakras, ele mostra a coluna vertebral da pessoa e tem os 7 principais na frente e tem as extensões deles ali atrás também. Então, pode dar passe nas costas, que não tem nenhum problema. Se fosse funil, né? Aqui na parte mais... A gente desce assim. E se for por trás? Mesma coisa. A gente faz assim. Dessa maneira. A questão da mentalização é muito importante, porque se você está mentalizando, que você está jogando energia naquele chakra, a energia vai chegar até lá. Né? A importância ali de você ter um domínio mental daquilo que você está fazendo. Porque se a gente tiver um domínio mental, nós vamos estar melhorando e aprimorando a nossa própria capacidade. Ô Daniel, e eles também, os chakras, eles são como funis. Então, tanto faz, não fique atrás. Exato. Vai Eles de são assim. qualquer maneira. Né? É assim. Capta mais a energia. Exato. Inclusive mentalizar a cor do chakra. Sim, aqueles que sabem mais ou menos a cor do chakra, mentalizam. São as 7 cores do arco-íris, né? Desde uma frequência maior, que é do coronário, até uma frequência mais lenta, que é do genérico. Ou básico, como a pessoa costuma falar. Vamos lá. Perpendicular. O próprio nome fala. É quando eu dou o passe assim, ó. Vou dar um pouquinho mais para você. Isso. É assim. Eu estou dando passe dessa maneira aqui. Por isso o nome perpendicular, né? É um passe talvez melhor em termos de eficácia, porque eu estou passando as minhas 2 mãos aqui pela parte da frente e pela parte de trás. Então eu dou os dispersivos aqui e eu posso continuar com os dispersivos dessa maneira. E depois eu posso concentrar dessa forma assim. Aí eu vou estar agindo tanto nos chakras da frente quanto nos chakras de trás. Com aquelas características mesmas ali. Lento, estou concentrando. Rápido, eu estou dispersivo. Tá? Transversal. Esse é o chakra dispersivo por excelência. No caso de pessoas que estão com envolvimento, até mesmo mediúnico, para dispersar aquelas energias ali, esse é dos melhores, quando a gente faz esse movimento assim. Óbvio, eu sempre falo isso, a nossa câmara de passe é pequenininha. Cuidado com o passista que está do lado. Se você fizer assim, ó, você vai estapeando o passista de um lado do outro. Faça assim, dá para você fazer mais curto. Ele é o passe dispersivo por excelência, porque você está fazendo movimentos rápidos, né? Então no teu caso ali, o que seria interessante? Nossa, encharcamento fluídico, estou tonto, cabeça pesada, só dispersivo, só, nada de concentrar, né? Em crianças cheias de energia, muito agitada, não para um momento, dispersivos, fundamental. Pessoas com envolvimento mediúnico, dispersivos. E aí tem como fazer um dispersivo só mentalmente? Só? Mentalmente? Mentalmente você pode dar qualquer tipo de passe, só mentalmente. E a criança está correndo e eu estou mentalizando. Porque assim, às vezes é difícil a criança ficar paradinha e sentadinha num só lugar. O fato de você concentrar e mentalizar ali ajuda bastante. E às vezes é aquilo que a gente tem disponível no momento. Tem que agir conforme as circunstâncias. Ô Daniel, vou falar de novo. Pode falar? Você disse que a sala de passe é muito pequenininha. Então eu vou dar minha dica. Já que nós precisamos de um espaço
eu acho que vai depender muito, Maria Ângela, do dia, sabe? Talvez no dia que tem uma plateia menor, pode ser, até que funciona dessa maneira, né? Mas no dia que tem um público-alvo grande, aí colocar 2 ou 3 passistas só, demora até mais para a gente dar os passes, né? Aí tem que ver bem de acordo com o dia da casa. Sim, talvez o passe em conjunto, né? O passe em geral, não aquele passe específico de determinada pessoa. Daniel, no Vinhas, lá em Poços de Caldas, o salão é um pouquinho maior que aqui. Os passistas, eles passam pelas fileiras e vai dando passe. Porque é muita gente, então não tem jeito. Às vezes não tem passistas em número suficiente, então não, o que a casa... Parece que lá é umas 3 vezes ou mais, e lá lota de gente. Aí eles sabe aquele, o centro é lá, onde é um asilo, lá no centro mesmo. Isso aí, você Então, o que acontece? Aí a casa encontra alternativas para suprir aquela demanda. Cada caso é um caso. Certinho? Transversal, circular. É um passo que você não vê ninguém aplicar. No que você faz movimentos assim, ó. A característica dele é essencialmente concentrador de energia. Essencialmente. Talvez no caso daquelas pessoas mais debilitadas, mais enfraquecidas, com pouquinha energia, né, que estão doentes, os passos circulares assim sejam. E qual que é o movimento? Horário ou anti-horário? Sempre horário. Por que movimento horário? Porque o giro do chakra é em sentido horário. Se você fizer em sentido anti-horário, você vai estar provocando problemas ali para a pessoa. Ela pode não se sentir bem com aquilo. Passe circular. Mesma coisa. Você pode fazer tanto assim, né? E alguns fazem até assim, ó, um giro com a mão. Tanto faz, tanto um quanto o outro, mas a característica dele é concentradora de energia. Um outro passo que nós usamos tremendamente, talvez mais fora do centro espírita do que dentro do centro espírita, que é o passo do sopro, ou insuflação. Aqui nós temos 2 tipos. O frio, que tem a característica dispersiva. Gente, é uma coisa tão intuitiva. Quando a gente bate a mão, queima a mão, uma das coisas que a gente faz é agitar e soprar. Não é? Com criança é muito comum isso daí, né? A criança estava correndo, bateu a cabeça. Não. Por que a gente faz isso? Pararam para pensar? Por que a gente sopra? O que o sopro tem a ver? Gente, o sopro tem a ver porque você está usando muito o chakra laríngeo nesse processo. E usando o chakra laríngeo, você obviamente vai estar trabalhando com as energias que são trabalhadas aqui, feitas aqui. Sai. Como sai? O Chico tem um caso bonito com relação a isso. Eu já contei algumas vezes. Que ele estava com pressa, indo para o trabalho, ele passa em frente da casa de uma senhora que estava esperando ele no portão com uma receitinha. Chico, vem cá, preciso da tua ajuda. Ah, minha irmã, estou atrasado para o trabalho. Na volta eu passo aqui. Ele deu alguns passos, o demônio apareceu na frente dele. Chico, para e volta para atender ela. O Chico parou e voltou para atender ela. Era uma receita do Dr. Bezerra de Menezes, que o Chico havia psicografado na reunião mediúnica passada. E ele esclareceu a ela como usar aquela receita. E a senhorinha falou assim: ô Chico, obrigado por ter parado, Deus te abençoe, vai com Deus. Aí o Chico andou, estava atrasado. Nisso aparece o Emmanuel de novo. Chico, para. O Chico parou, olha para trás. Ele olhou. Da boca da mulher, uma massa de energias luminosas, brilhantes, saía. E em direção a ele, ele ia absorvendo aquilo ali e sentia um bem-estar tremendo. Aí o Emmanuel falou: tá vendo, Chico? Ela mandou você ir com Deus. Já imaginou se ela tivesse mandado você ir para o inferno? Ia sair da boca dela com você, Chico? Para a gente ver o quanto que as palavras, não as palavras em si, mas a energia que acompanha as palavras, como afeta a gente. Então aí a gente tem uma ideia do passe do sopro, que pode ser os frios,
Era dispersivo. Crianças com febre. É muito comum a criancinha estar com febre e receber um passe dispersivo sempre da cabeça aos pés. Como que é o passe dispersivo frio? É como se você estivesse apagando a chama de uma vela. É o... E ó, eu já fiz isso algumas vezes com os meus filhos lá em casa. Gasta muita energia. Você faz isso umas 3 vezes para você ver. Você fica cansado. Mas gera resultado. Diminuir a febre. Eu já vi isso algumas vezes acontecer. E nós temos o quente. Só um segundinho. O quente já é mais concentrador de energia. Onde você não faz o... Você sopra com a garganta. É o que vem daqui. Normalmente usa-se isso nos casos de regiões do corpo que estão mais inflamadas. Porque inflamação é energia parada. Você precisa fazer com que aquela energia saia. Então, ou você dá os dispersivos com a mão, ou você faz um... Por que a gente não faz isso com tanta frequência aqui? É meio até constrangedor isso. De repente você chegar no corpo, você homem, chegar no corpo de uma mulher, né, uma certa parte do corpo dela e fazer... Pensem bem, temos que ter bom senso para tudo. Tem que ter... A pessoa pode ficar ali, a pessoa pode ali, né, realmente se sentir, às vezes com justiça, incomodada e até mesmo assediada. Com outros detalhes, para dar passe do sopro, tem que ter higiene. Você não vai fazer isso sem escovar os dentes. Ou tendo algum problema dentário. Ou então comendo uma feijoada. Ou você tendo algum problema estomacal. Ou você ter comido cebola. Sério, gente. Tem que ter bom senso para tudo, né? Muito cuidado com a higiene, com a alimentação. Eu costumo contar um caso que aconteceu lá em Alfenas, muito engraçado. Uma passista estava lá, contou a história pra gente. A história foi a seguinte: ela estava dando passe e sentiu um cheiro muito azedo quando estava dando passe. Nossa, o espírito está acompanhando essa pessoa. A pessoa foi embora. Nisso, sentou uma outra pessoa. E ela, aquele cheiro azedo de novo. Meu Deus do céu. Invadiu aqui o centro, né? Uma legião de obsessores. E nisso, a terceira pessoa, o mesmo caso, ela falou, não é possível. Aí ela notou, eram as mãos dela. Ela tinha feito pão de queijo. Antes de você. Tinha mexido com o convicto. Não lavou as mãos adequadamente. Né? O cheiro que ela sentiu era das mãos. A questão da higiene ali, importante. Essa higiene para tudo. Para isso aí, né, o hálito, que eu acho que para a gente não é agora. Sim. E a higiene do banho, porque nós levantamos o braço. Perfeitamente. Para dar o passo, nós levantamos. Exatamente. Então, a higiene do corpo. A questão do braço, a questão do desodorante. É até engraçado a gente falar isso. Toma banho pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana. É importante. É importante fundamentar isso. Eu ia perguntar se é a questão de onde que direciona o sopro, né, no caso, assim. Mas eu fiquei na dúvida quando você falou da questão do sopro quente, porque você falou pela infecção, né? Normalmente no caso da infecção, que é uma energia que está ali concentrada, mas o quente não é concentrador. O que vai acontecer é o seguinte: quando você faz isso, esse tipo de passe ali, ele atua naquele concentrado energético e remove aquele concentrado energético. Nesse caso aqui, o quente, ele funciona dessa maneira, funciona dessa maneira. Certinho? Qual que é o padrão nosso? O padrão nosso é o passe dispersivo de início, intercalado com os concentradores. Aí vocês estão falando, nossa, aí da Alice, você tomar passe por um mês. Ou todos os passes. Mas eu não estou fazendo só os movimentos das mãos. Eu não estou com a minha mente vibrando no sentido de dar passe nela. É simplesmente. Eu estou encenação. Né?
Daniel, e quanto tempo a gente fica tomando passe ali? Varia de casa para casa, gente. Sempre tem alguém ali, né, que comanda o processo. É aquele sujeito que lá, pelas tantas fala, graças a Deus, vai com Deus, segue em paz. Então essa hora aqui, é a hora que os outros passistas falam assim, já acabou, já foi. Mas isso aí a gente aprende, como eu falei. A gente sabe a hora que vai. Sim, sabe. Exato. Muito obrigado. Um beijo então. Vocês entenderam o que eu quis dizer, pai? Entendeu o que eu quis dizer? Vamos lá então. Dia do Paz. Lembra que eu falei do Dia do Paz para vocês? Que talvez seja o dia mais complicado da semana? Não é mentira, tá? Pode ser que aconteça. Nada também muito grave. Eu acho que na semana passada eu falei de um jeito, né? Que um ou outro pode ter pensado o seguinte: nossa, vai ser uma tragédia, meu dia. Não é bem por aí, tá? Claro. Que você vai sentir uma influência meio negativa, pode ser que você sinta mesmo. Que o seu ambiente fica um pouco mais agitado no seu entorno, também pode ser que aconteça. É só a gente ficar alerta, tá? Para não se deixar envolver, talvez por maquinações das trevas, que façam você pensar da seguinte maneira: comecei a ser passista, minha vida virou um inferno. É quase. Tá? Durante um tempo vai ser quase isso. Mas depois que os nossos irmãos desviados do bem perceberem que a gente está ali firminho no processo, eles dão uma afastada. Tá? Mas é uma luta constante. Como Kardec explica lá no Livro dos Espíritos, eles ficam à espreita, assim como o gato espreita o rato. É mais ou menos assim. A luta é constante, tá, gente? Quando vai acabar, Daniel? Quando a gente atingir a perfeição. Acaba. Até lá, meu amigo. É assim mesmo. Até quem não é fascista também. Até quem não é fascista também é assim. No presente, né? Agora você imagina quando a pessoa, ela decide fazer alguma coisa no campo do bem. Aí você pode ter certeza. Ela acende um fósforo de luz assim, já espanta as trevas ao redor. Já é algo. Aí eles vão querer soprar esse fósforo de luz. É assim que funciona. Então vamos lá. O dia. É claro que isso daqui são recomendações constantes para a semana toda. Mas no dia, vamos ter o esforço de manter os pensamentos mais elevados, os sentimentos mais amortecidos, uma alimentação mais leve, mais suave, menos pesada, principalmente antes do passe. Imagina você comer aquela macarronada com almôndega, né? 2 pratos, e ir da paz. Com muito óleo? Não dá. Não dá, tá? Eu particularmente, antes das minhas palestras, eu costumo comer alguma coisa à tarde, 1 hora antes de ir para o centro eu como uma banana, uma maçã, só. Eu só janto depois. Por quê? Porque eu já fiz teste de jantar e depois eu centro. A mente não funciona do mesmo jeito. Funciona. As energias estão sendo gastas. Estão sendo gastas para outra coisa. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele relata que antes da reunião mediúnica, quando os benfeitores percebem os passivos, os médiuns, com a barriga cheia de comida, eles dão passes no sentido de acelerar o processo de digestão. Passos longitudinais. Quer dizer, tem um porquê isso daí. Daniel. Claro que você não pode você passar fome. Porque aí você vai ficar preocupado com o quê? Com comida. Aí a barriga fica roncando, você fica, nossa, que hora que vai acabar aqui? Já passou o horário. A barriga roncando. Bom senso para tudo. Eu como banana, maçã, tá? Um pedaço de bolo, mas nada de uma feijoada, tá? Antes de ir pro centro. A parte relacionada às relações sexuais. A gente tem que entender isso do ponto de vista energético. O chakra genésico, quando acionado nas relações sexuais, ele gera um potencial energético mais denso. E como os demais chakras funcionam em regime de fraternidade, eles também densificam um pouquinho as energias deles. Vai atrapalhar no papo. Não é que vai atrapalhar, mas talvez as energias produzidas ali no momento do passe não tenha aquele necessário poder de penetração do paciente. Daí, no dia, evitar. A gente não pode, não falei isso.
falei evitar. Quando eu estou falando de relações sexuais, já estou falando das saudáveis, das equilibradas. Estou falando aqui de uma aberração, tá? Por favor. Eu estou falando de um vício. Estou falando das relações equilibradas e saudáveis. Certo? Entrando em relação fluídica. Gente, é a coisa mais fácil do mundo. O passe é sempre dado depois de uma palestra, depois de um estudo, não é não? Se o paciente e o passista que estão assistindo estão focados no estudo, focados na palestra, eles já entram ali em clima de sintonia fluídica. Já é meio caminho andado. Já é meio caminho andado. O que o passista tem que fazer? Entrou na câmara do passe, sentou alguém na frente dele, vibre positivamente para essa pessoa. Mentalmente, você imagina abraçando aquela pessoa, desejando para ela tudo de bom. Só de você fazer isso, você já vai estar entrando em relação fluídica com a pessoa. E aí, a gente faz o passe padrão, como eu exemplifiquei na Idalice. Tá? De início, sempre os dispersivos, intercalados com os concentradores de energia. Tá? É o passe padrão. Caso o indivíduo tenha algum tato magnético, aí ele pode focar naquela região que está mais depauperada, que está mais necessitada. Ok? Certinho? Já falamos do tato magnético. Já falamos em aulas anteriores a respeito de tudo isso daqui também. Não vamos repassar. E por aí fica como inspiração a imagem de Jesus, que foi aqui pintado e que quem pintou retratou muito bem o modo de dar o passe aqui, estendendo as mãos e jogando sua energia. O Cristo é sempre o nosso modelo. O Cristo é o passista por excelência. Um dia nós vamos chegar nesse nível aqui, ó, de simplesmente olhar para uma pessoa e falar: quero, seja curado. E a pessoa ficar. Vai demorar um pouquinho. Até a gente chegar lá, nós vamos no processo de exercício. Então você que deseja ser passista agora, não tenha medo, não tenha receio. Comece a dar passe. Se você está gostando, continue, se aprimore, ganhe mais conhecimento, converse com as pessoas mais experientes, busque um aprimoramento, que você tem que se tornar um passista cada vez melhor. Isso funciona para todos, até os mais experientes. Temos que ter na cabeça: eu tenho que ser um passista cada vez melhor. Isso não é arrogância, isso é querer alcançar a excelência. Se nós temos por meta a perfeição, eu tenho que aperfeiçoar os instrumentos que estão ao meu alcance. Se nessa presente reencarnação é um passe, é isso que eu tenho que aperfeiçoar. Ok? Ah, se eu comecei a dar o passe, não me adaptei, não gostei, não me senti bem, não tem importância. No centro espírita tem tarefa para todos os gostos. Procure alguém da casa, manifeste o seu desejo de fazer alguma coisa de útil e bom para o centro. Você vai encontrar o seu lugar. Antes você ter uma outra atividade em que você se sinta bem, do que você forçar a barra numa atividade em que você não está se sentindo bem. Forçar a barra numa atividade que você não está se sentindo bem é exibicionismo, não é caridade. Certo, pessoal? Sim. O passe pode ser dado em qualquer lugar? De preferência no centro espírita. Por que de preferência? Porque ali o próprio plano espiritual já satura o ambiente com as energias mais elevadas. Os benfeitores possuem maquinários ali, aparelhos, equipamentos que eles podem utilizar. É um ambiente próprio para isso. Mas vamos supor que fora daqui, de repente, surge uma emergência, e você se vê ali necessitado de dar um passe em alguém. Respira fundo, peça mentalmente a ação dos benfeitores espirituais, vai em frente. Hospital. Hospital,
Vai. casa, doente. Caso, mas isso daí tem que ser aqueles casos, né, esporádicos. Se a pessoa puder vir ao centro espírita, que ela venha de preferência ao centro espírita. Daniel, um exemplo que eu vou dar. Há muito tempo, uma vizinha foi na minha casa. Ela estava num processo muito triste, porque o pai dela tinha se suicidado. Isso faz muito tempo. E ela sabia que eu era espírita, eu era racista. E ela foi em casa para eu passe. Eu fiquei, sabe, entre a cruz e a corrida. Aí eu expliquei para ela, que olha, o local ideal para passe é uma casa espírita. Se você está com dor de dente, você vai procurar um dentista. Se você está com alguma dor, você vai no médico. O passe é a mesma coisa. Mas ela estava muito triste. Então eu falei, olha, eu não vou te negar um passe. Aqui na minha casa, não vou. Mas de uma próxima vez, procure o centro espírita, que você vai ser atendida da melhor maneira possível. Não ninguém, Daniel. Perfeito, é ótimo. Sabe, eu falei para ela, fecha os olhos, se concentre numa coisa que você crê, porque ela não é espírita, se concentre numa coisa que você crê, e a hora que eu terminar o passo, porque ela não sabia de nada, eu te dou um toquezinho com ela. Fiz a minha prece da melhor maneira possível, e ela veio o passe. Perfeito, maravilha. Assim que tem que ser. Daniel, e se durante o passe deu a possibilidade de uma manifestação mediúnica da pessoa? O que acontece? De início, se o passista estiver percebendo que a pessoa vai dar a manifestação, procurar chamar a atenção dela para não acontecer. Abre os olhos, foca teu pensamento aqui, tenta dispersar teu pensamento, entendeu? Não ceda. Mas se mesmo assim acontecer, converse com o espírito, explique ao espírito o momento que está acontecendo e busque fazer com que ele desacople do médium o mais rápido possível. Conversa rápida, atenda rapidamente. Não fazer uma doutrinação. Não fazer uma doutrinação, porque aquilo ali não é o momento correto. Né? Mas surgiu o momento, surgiu a oportunidade, vai lá e faz. Tá? Bom, quero ser passista aqui no SEDES. O que fazer agora? Tá? Passem para mim o contato de vocês, ou pode entrar no grupo de WhatsApp do centro, escreva lá, quero ser passista. A gente vai criar um grupo, tá? Em que a gente vai fazer as devidas orientações para esse pessoal aí, até mesmo acolher a tua ideia, Guilherme. Lembra que você falou para mim? Passista o que mesmo? Monitor, você falou? Mais ou menos isso daí. Seria, vamos dizer, um tutor, um passista mais experiente, para acolher aqueles passistas que estão em processo de iniciação. Para ensiná-los como que o processo deve acontecer. Né? Então, façam isso. Aqueles que desejarem, entrem em contato diretamente comigo. Se tiver o WhatsApp do centro. Se não tiver o WhatsApp, pega um papelzinho ali, escreva o telefone, passa para mim, para que a gente possa fazer as devidas orientações, para que vocês possam já, talvez até a partir da semana que vem, já começarem a tarefa do passe. Tem que começar. No momento a gente tem que começar. Dar o primeiro passo. Coragem, perseverança, harmonia e amor sempre. Perfeito?